Mas tava tendo jogo aqui no gramado ontem, se não me engano. Os caras jogaram aqui no gramado. Eu sei que o campo não é da gente, né? Mas tinha que ter um mínimo de bom senso pra se manter. Todo mundo quer o espetáculo, né? Aí tava aqui, jogo de quê? Os pastores que estavam jogando, não sei que time que era. Não, eu tenho um evento tudo bem, mas jogarem dentro do campo? Porra, aí vira várzea, né, cara? Com todo respeito, pelo amor de Deus, mas o campo de jogo não pode ser usado assim, de maneira assim. Quer dizer, pode, né? Porque é público, então pode. Eu que estou errado, na verdade, em falar que não pode. Mas não deveria, né? Não deveria. Agora. Não é de agora que o Rogério Ceni vem alertando sobre o estado do gramado da Arena Fonte Nova. E esse é só um dos pontos que tanto a torcida quanto o Esporte Clube Bahia tem de divergência com a administração da Arena Fonte Nova. Me chamo Bruno e aqui você encontra futebol todos os dias. Meus amigos, é impressionante o desleixo e a falta de sensibilidade que os administradores da Arena Fonte Nova têm para com o principal cliente desse estádio. Vale lembrar que se não fosse o Esporte Clube Bahia, a Fonte Nova seria facilmente como uma Mané Garrincha, como uma Arena da Amazônia, Arena das Dunas, Arena Pernambuco, que foram estádios que surgiram para a Copa do Mundo, só que hoje não tem vida útil, né? São estádios que estão lá, afastados, sem ser utilizados, sem rentabilidade. O famoso elefante branco. O Bahia tem como tem a Fonte Nova como a sua casa desde sempre, né? Foi lá que o Bahia fez campanhas históricas, foi lá também que o Bahia sofreu bastante. É um estádio totalmente identificado para com o Bahia. Porém, não é de agora que é pauta. O Bahia precisa ter o seu próprio estádio, né? E as últimas entrevistas que o Rogério Ceni vem dando dá a entender que existe um desconforto por parte da diretoria do Bahia com as decisões que a administração da Arena toma e o fato do Bahia não poder fazer nada, né? Tá de mãos atadas. Deixa eu jogar aqui na tela para vocês a mais recente entrevista de Rogério Ceni falando do gramado da Arena Fonte Nova. Cada dia tá pior. Se ninguém cuidar do gramado, vai chegar um dia que você não vai valer a pena fazer mais o jogo construído, porque cada dia o campo se encontra de maneira pior. E parece pouco, mas você vê, a bola quica muito no gramado, o gramado no Maracanã, por exemplo, está 10 vezes melhor do que esse aqui. Mas todo mundo vai, né, não pode reclamar porque o campo eu entendo, o estádio é público, tudo tal, mas o gramado é essencial. Não adianta ter uma puta de uma estrutura desse tamanho, botar hoje o público, né, que por um dia, todo mundo falou que ia dar 20, 25 mil pessoas, deu 35 mil pessoas, o público vem, incentiva, tudo. Precisa de um gramado melhor, precisamos cuidar do gramado. Se as pessoas não investirem no gramado, não adianta de nada você ter uma estrutura desse tamanho. Novamente, através da figura de Rogério Ceni, ele cita, né? O estádio é público, dando a entender que o Bahia não pode fazer muita coisa. Mas tece críticas. E, como eu falei, não é a primeira vez que isso acontece. E não é só nesse tema do gramado. O torcida do Bahia, por diversas vezes, e já ficou chato até a gente falar, sobre a venda de ingressos, né? É inadmissível como o torcedor do Bahia não consegue em 2024 comprar um ingresso de forma fácil e prática online para assistir um jogo do Bahia na Arena Fonte Nova. A gente vê o caos que é, né, quando abre vagas para o sócio acesso garantido, o torcedor dormindo no relento mesmo, na chuva, passando madrugada na frente da Fonte Nova para tentar ver se consegue uma vaguinha no acesso garantido. E para conseguir ingresso quando o jogo é grande, a gente viu na final do Campeonato Baiano gente dormindo lá e atrasa, e sistema cai. Sempre sobrecarrega o site, sempre. Não tem um jogo grande que o torcedor do Bahia consiga comprar ingresso com um fluxo normal dentro daquele site. No início do ano, no Campeonato Baiano, muito foi falado de furtos na Arena Fonte Nova, falta de segurança. Estrutura da Fonte Nova, você olha para os tetos, você olha para os cantinhos, você já começa a ver, né,
coisas enferrujadas, mostrando a falta de zelo, cuidado da Arena Fonte Nova. Primeira vez que Ferran Soriano pisou na Arena Fonte Nova, falou que era um estádio velho. E aí muita gente ficou assim, admirado, né? Porque é um estádio que tem aí um pouco mais de 10 anos apenas. Então mostra que a diretoria do Bahia tem um certo desconforto. E é até estranho pensar em Bahia sem Arena Fonte Nova, né? Ou Fonte Nova sem Bahia. É a mesma coisa, né? Era difícil imaginar Flamengo sem Maracanã, ou Maracanã sem Flamengo. Mas vai acontecer. Porque lá também existiram problemas. E o Flamengo entendeu a necessidade de ter o seu próprio estádio, né? E essas últimas falas de Rogério Ceni, ele também falou depois do triunfo contra o Vasco. E é interessante que ele sempre fala depois que o Bahia ganha. Ele não vem a público falar, né, dos problemas da Fonte Nova quando o Bahia perde, para muita gente interpretar como desculpa. Não. Ele fala quando o Bahia ganha. Voltando à situação do Flamengo, por diversas vezes existiram embates entre o Flamengo e quem administra o Maracanã. Teve embate aí com o Fluminense, teve embate com o Vasco também. O Flamengo correu atrás e agora anunciou que vai ter o seu estádio próprio. E essas falas de Rogério Ceni, como eu já disse aqui, para mim demonstram que o Grupo City ele se incomoda sim com o fato de não poder, né, fazer nada diante dos problemas que a gente tem na Arena Fonte Nova. É fato que o tratamento melhorou muito. Guilherme Belintani lutou por isso, né? Porque o tratamento que a Fonte Nova dava ao torcedor do Bahia era absurdo. Eu vou citar, por exemplo, a minha experiência lá no Allianz Parque. Consegui comprar o ingresso tranquilamente no site, fluido, rápido, prático. E, meu amigo, eu nem precisei me preocupar em ter internet no celular, pra você ter ideia. Eu não precisei me preocupar em ter internet no celular na hora do jogo, que é outro ponto. Internet na Fonte Nova não funciona bem. Pra ninguém. Pra ninguém. Impressionante. Toda vez que eu vou na Fonte Nova, e às vezes, eu como moro em Fortaleza, eu passo alguns períodos sem ir, mas todo ano vou. E às vezes eu já até experimentei mudar de operadora e é sempre ruim. Sempre ruim. Em 2024, meu amigo, num estádio de futebol daquele tamanho, daquela estrutura, você não consegue minimamente você mandar uma mensagem no WhatsApp. Às vezes. E aí, voltando pra minha experiência lá no Allianz Parque, não tô aqui babando ovo de outro estádio não, mas o que é bom a gente precisa falar pra gente poder ter o mesmo. Eu não me preocupei nem com ter internet pra poder pegar o meu ingresso e apresentar lá na catraca. Eu fiz tudo em casa, registrei minha facial, casa não, no hotel, registrei minha facial, cheguei no estádio, peguei a filinha pra entrar, quando chegou na catraca, simplesmente o meu rosto deu acesso no estádio. São pequenas coisas que melhoram a experiência do torcedor. E o torcedor não pode se acostumar com esse tratamento ruim. Porra, o Bahia é o principal cliente dessa porra, desse estádio. O Bahia que dá vida à Fonte Nova. Não é show. E aí existe uma boa vontade desse consórcio que administra a Fonte Nova para tudo, né? A gente viu no início do vídeo o Rogério Ceni falando, ó, teve jogo de pastor. Eles permitem legal. Show! É mobilizado toda uma estrutura para poder acontecer a realização. Adia até jogo do Bahia, ou manda o Bahia jogar em outro lugar. Não tá acontecendo tanto isso mais, né, do Bahia ter que jogar em Pituaçu por causa de show marcado na Fonte Nova, mas até pouco tempo atrás era normal acontecer o Bahia ter que jogar em Pituaçu por conta que ia ter show na Arena Fonte Nova. Então, ou a Arena Fonte Nova acorda pra vida, ou eu acho que num futuro próximo, se o Bahia não conseguir de fato ter essa administração da Fonte Nova, o Grupo City ter essa administração da Fonte Nova, eu acho que o caminho, a solução é o Bahia começar a pensar
em construir o seu próprio estádio. Porque assim não dá, meu amigo. A Fonte Nova acabou respondendo aí as críticas de Rogério Ceni, e eu vou jogar aqui na tela para a gente poder ver o que é que disse a Fonte Nova. E eu já adianto, a nota não fala em tentar pelo menos entender a dor do Sport Clube Bahia. Somente se defendem dizendo que fazem o trabalho como deve ser feito. E é impressionante, né? Todo mundo criticando. Jogador critica, até jornalista lá do Sul consegue perceber que o gramado da Fonte Nova não tá legal. Mas a Fonte Nova entende que é o melhor gramado que se tem. Vamos ver aí o que é que eles disseram. A Casa de Apostas Arena Fonte Nova tem uma programação de manutenção constante em suas instalações durante todo o ano, especialmente antes, durante e depois de cada evento. O gramado recebe tratamentos especiais que são atestados pela Greenleaf Gramados, empresa responsável pela manutenção e conservação neste setor. Em relação à partida realizada no último domingo 24 de março, as condições do gramado foram confirmadas tanto pela conservação, que atende aos requisitos e padrões da FIFA, quanto pela performance de qualidade, envolvendo os parâmetros de altura de corte, tração, umidade, compactação e resistência. Tá aí o que disse a Arena Fonte Nova, né? Dizendo que estava tudo ok com o gramado e que o Rogério Ceni tá falando besteira. Para um bom entendedor, meu amigo, é isso que se dá a entender. E como eu falei, né? Isso já tá aparente até para fora, até para quem assiste numa tela, né? Como é essa galera lá que comenta nos programas esportivos nacionais. Vamos botar aqui rapidamente a fala, né, dele, só pra gente pontuar. Brasileirão, você olha o campo, cara, Fonte Nova e o Castelão, sim, completamente não merecem, sim, os times que jogam, falando no caso do Brasileirão Série A, do Fortaleza e do Bahia, poxa, eles mereciam coisa melhor. Coisa melhor, sim. Sim, é um horror. O próprio Voivoda já reclamou várias vezes. É um horror. Também. Aí, meu amigo, um horror. Um horror. E eu faço esse vídeo aqui muito mais defendendo os pontos que me atingem como torcedor, tá? Não sou especialista em gramado, nem jogo bola em gramado pra trazer aqui embasamento técnico, mas eu prefiro ficar com quem tá lá no dia a dia, jogando, treinando, né, que sente essa dor. Então, se o técnico do Bahia chega e critica o gramado, pede melhora, porque no jogo contra o Vasco ele falou o seguinte: vamos tentar entender, vamos tentar melhorar. Eu acho que a postura da Fonte Nova seria: vamos tentar entender, vamos tentar melhorar. Não soltar uma nota vagabunda dessa, só se defendendo e praticamente falando: meu amigo, é isso que tem, se conforme com isso. Porque, novamente eu repito, quem dá vida à Fonte Nova é o Sport Clube Bahia. E sem o Bahia, é capaz da Fonte Nova parar. Mas o Bahia não para se não tiver a Fonte Nova.